Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Flávia, nutricionista da equipe de saúde da mulher, e a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre o ganho de peso na gestação e a perda de peso no puerpério, onde essas duas situações elas se encontram e elas se dividem. Durante a gestação, o nosso corpo vai passar por muitas modificações para que a gente consiga gerar uma nova vida, um novo ser humano, construir dedo, perninhas e outros órgãos. Então isso vai demandar muita energia. Por isso, se no começo da gestação, logo quando vocês descobrirem, ou logo depois vocês falam, gente, perdi um pouquinho de peso, não tem problema, é normal que isso aconteça. O que não pode acontecer é essa perda progressiva até o fim da gestação. Por isso é muito importante o acompanhamento do peso durante o pré-natal e comparecer a todas as consultas conforme agendado, para a gente ver se está tudo bem com esse desenvolvimento do bebê e a sua saúde também. Mas e aí o ganho de peso? Como é que eu sei se está de mais, se está de menos? Existe um parâmetro que nós temos que são as curvas de crescimento gestacional. A gente usa o peso antes da gestação para a gente acompanhar a linearidade desse ganho, se está muito, se está pouco, para a gente ir organizando ao longo da gestação. Então é normal ganhar peso, só não é normal ganhar muito peso. E por que a gente ganha peso? E o que acontece nesse momento? Existem alguns pontos fisiológicos que são adaptações do nosso corpo. A gente tem uma hemodiluição, que é o aumento da circulação e do volume do sangue no nosso corpo, para ele conseguir irrigar a placenta, levar todos os nutrientes para esse bebê se desenvolver e também manter as funcionalidades gerais do corpo. Por isso ele tem que estar mais tempo e em maior volume circulante. Então temos aí um pequeno acréscimo. Temos o acréscimo de gordura no abdômen e nos flancos, por isso que fica um pouco mais largo, não é só pela abertura dos ossos que a gente tem, que a gente chama de bacia, porque vai fazer proteção térmica para manter esse ambiente quentinho, para isolar a temperatura desse abdômen, para o desenvolvimento do bebê e também de contra-impactos, porque o que acontece? Se por um acaso você cair ou esbarrar em alguma coisa, você tem essa camada de gordura para proteger o bebê contra esses impactos. E além da gordura, nós temos o líquido que esse bebê fica, que é o líquido amniótico, que também pesa um pouco mais, para ele proteger e também organizar toda a estrutura desse bebê ali dentro. Então aí temos já 3 pontos de adaptação durante esse período para ganho de peso. Aí vocês vão falar, nossa, mas eu passei muito mal durante principalmente o início da minha gestação. É comum, o corpo nesse momento ele vai estar te protegendo de possíveis infecções, de intoxicações, alimentos que causam risco, mas ele ainda não sabe diferenciar quem são os que causam e quem são os que não. Então ele vai acabar causando náusea, mal-estar em alguns momentos. E aí a gente tem que tomar cuidados, que a gente já falou alguns vídeos para trás, do que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de situação. Mas a gente tem que ter atenção em mais um ponto, que ele é crucial nesse momento e passa despercebido por muitas vezes. Durante a gestação, a gente tem alterações de paladar, produção de saliva e o pH da boca. E como a gente começa se alimentando pela boca, a gente também tem que ter cuidado com a higiene oral. Então, percebeu que está com o gosto um pouco alterado? Tenta tomar bebidas um pouco mais geladas, tá tendo muita náusea, abrandar as consistências, então tudo um pouco mais macio, mais bem cozido vai ajudar a amenizar isso. Comer menos, mais vezes ao longo do dia também vai auxiliar. E aí a gente vai ter um ganho de peso saudável sem essa passação de mal, que pode acontecer. E para isso, a gente tem os sintomáticos que vão ser prescritos durante a gestação. E aí a nossa farma já vai ter conversado com vocês sobre o uso racional de medicamentos. Não precisam passar por nada muito ruim, mas não tomem medicações sem orientação. Tá, mas e aí, ganhei peso, e agora, esse bebê nasceu, o que eu faço? Quero voltar para o meu corpo de antes, quero voltar para o meu peso de antes. Calma, a gente passou por semanas, por meses para ganhar esse peso. Foi toda uma adaptação estrutural, foram espaços que foram sendo preenchidos. Então agora o corpo ele vai reorganizar.
ele vai começar a tentar reconstruir esses espaços, voltar, tirar essas produções excessivas de gordura, de sangue, os líquidos que ficaram por ali. Então a gente vai ter inchaço, a gente vai ter flacidez no primeiro momento e nos primeiros dias vai ter uma perda de peso um pouco maior. E depois ela vai parecer que ela vai parar, mas ela não para. Seu corpo só está se reajustando para as demandas que vêm agora. Então o que a gente tem que prestar bastante atenção nesse período? Não é hora de fazer dieta, não é hora de se restringir. Vocês precisam estar com o corpo bem nutrido para recuperar tudo o que veio da gestação. Então a gente precisa ter alimentação priorizando alimentos minimamente processados. Quem são eles? Frutas, verduras, legumes bem higienizados, de locais seguros, comer de tempos em tempos, então não ficar muito tempo sem comer, e não é comer qualquer coisinha, 2, 3 bolachinhas ou só tomar um suco. A gente precisa sustentar, porque o corpo ele está totalmente em transição nesse período, não só nos 45 dias, que a gente chama de resguardo, ou que é o puerpério. O puerpério não tem um dia limite para acabar, então é até onde o seu corpo precisar para se recompor. Essa perda ela vai acontecer e existe uma margem segura. Passou um período, não estou satisfeito com isso, procure a ajuda de um nutricionista para a gente adaptar sim a sua rotina alimentar e te ajudar com o seu objetivo. Para mais informações e mais dúvidas, deixem nos comentários que a gente organiza uma forma de responder vocês individualmente. Muito obrigada!